Olá, meu nome é Gillian, eu sou professor de arte desde 2018. Eu trabalhei em Osasco no começo da minha carreira com anos iniciais. Venho trabalhado em São José dos Campos com anos finais e esse ano é o meu primeiro ano como professor efetivo. Nessa sequência de vídeos eu quero compartilhar com vocês alguns pensamentos meus sobre o plano de aulas para a gente poder se ajudar e pensar junto. Meu objetivo não é falar no lugar de um especialista, alguém que domine e venha aqui para ensinar para vocês. Meu objetivo é partilhar pensamentos para que a gente possa se melhorar junto. Vamos lá? Tá legal. As minhas falas, elas vão ser fundamentadas em alguns princípios. E esses princípios vão dar um norte para nossa discussão. Tá legal? Para começar, habilidade não é atividade. As habilidades, elas são parte do desenvolvimento das competências e todas as competências podem ser mobilizadas no desenvolvimento de um projeto. Essa é uma dica bem legal que a gente vai explorar em um dos vídeos. Próximo, a sua curiosidade pode fazer parte do seu plano. O seu gosto pela sua área de estudo pode fazer parte da sua aula, é o que vai trazer brilho, é o que vai trazer calor para a sua pesquisa e para o seu ensino. Vamos ver isso também. Existem normas na construção de um plano. Um plano é um documento, mas essas normas elas podem de alguma forma ser negociadas e maleabilizadas dependendo da sua intencionalidade. A gente também vai falar sobre isso. Outra coisa, o plano é vivo e não tem como ele não ser vivo porque envolve gente, envolve as crianças e nós, professores. Então, vocês vão notar, e a gente vai falar sobre isso, que às vezes dá até mais trabalho não adaptar o nosso plano durante o processo. Próxima coisa que a gente vai falar, os recursos a serem usados. Os nossos recursos didáticos, pedagógicos, precisam estar no planejamento para deixar claro qual é a nossa intenção. Um plano com intenção, ele oferece para a gente um amparo. E esse amparo vai fazer a gente se sustentar bem enquanto professor nesse processo. E por fim, eu quero falar também com vocês, em um dos nossos vídeos, sobre a questão da avaliação. Principalmente sobre a avaliação formativa. Quero compartilhar com vocês o meu pensamento sobre a avaliação formativa e problematizar um pouco essa ideia de que nós avaliamos os alunos. Será que não é possível que os nossos alunos façam parte da avaliação? A gente vai ver isso também. Para começar, gente, o tanto de referência que a gente tem que usar para fazer nosso planejamento parece um balaio de gato, não é? É BNCC, currículo paulista, currículo joseense, é a tal da taxonomia de Bloom que o nosso coordenador está sempre falando, é direito de aprendizagem, habilidade, competência da educação básica geral, código alfanumérico, habilidades e tudo mais e... Calma. Tá tudo bem. Vamos com calma, gente. O que acontece? Vamos passo a passo. A BNCC é um documento normativo que foi escrito para dar uma referência para a construção de currículos no país todo. O currículo paulista é o olhar do Estado de São Paulo perante as propostas da BNC e a escolha das habilidades priorizando as características do Estado de São Paulo. Esse currículo paulista, assim como a BNCC, possibilitaram que a cidade de São José dos Campos criasse o currículo joseense, um currículo mais específico para as características do Vale do Paraíba e da cidade de São José dos Campos. Este currículo vai ter habilidades priorizadas e as habilidades que não são priorizadas, mas que são legais de serem contempladas quando é possível. Se sua escola é uma escola de recomposição, talvez você precise focar nas habilidades priorizadas. Mas a gente vai notar, quando a gente estiver falando sobre projeto, que muitas vezes a gente vai acabar abarcando mais habilidades do que a gente pensava. A gente vai falar disso. Gente,
Habilidade não é atividade. Eu não preciso olhar a habilidade e ficar quebrando minha cabeça para fazer atividades e aí disso surgiu o meu planejamento. Talvez se eu inverter o ponto de vista, eu vou ter resultados melhores. Vamos pensar junto, ó. Dirigir um carro. Para dirigir um carro, eu preciso ter várias habilidades. A habilidade de controlar a velocidade do carro, saber passar marcha, a habilidade de olhar ao meu redor e ver o que está acontecendo no trânsito. São habilidades fundamentais para dirigir, mas que não garantem que você tenha a competência para dirigir um carro. Elas são necessárias, mas elas não são suficientes. Para dirigir um carro com competência, você precisa ter uma postura perante o trânsito. Você precisa articular e usar suas habilidades da forma correta, nos momentos corretos no trânsito, observando as leis, tendo competências socioemocionais, porque o trânsito é um ambiente estressante. E tudo isso é articulado, se você for ver bem, no seu dia a dia e nos seus objetivos quando você usa um carro. Por que eu estou falando tudo isso? Porque o nosso projeto pode ser um ponto de partida ao invés das habilidades. Ao invés de eu olhar as habilidades do bimestre e tentar organizar atividades e ver como isso vira o meu plano, eu posso fazer o contrário. Eu posso estabelecer uma meta, eu posso estabelecer um objetivo e fazer um projeto, e aí eu vou observar como as habilidades vão se articular no desenvolvimento desse projeto. Se tiver alguma habilidade que ficou de fora, eu adapto o meu projeto para incluir essa habilidade, e não o contrário. A gente vai falar sobre isso com mais cuidado. A abordagem a partir dos projetos. Um projeto é para facilitar a nossa vida, não é para dificultar. Quando eu faço a minha abordagem a partir de um projeto, eu posso fazer parceria com os meus colegas professores, eu faço parceria com os alunos e consigo compartilhar uma parte do processo com eles, tirar esse peso só das nossas costas. Eu consigo fazer parcerias com outros trabalhadores da escola. A coisa mais legal que tem é quando o nosso projeto envolve a escola toda. Isso é pensar um projeto como algo vivo. Um projeto é vivo quando ele abarca toda a escola. E assim ele vai acabar também abarcando as habilidades e direcionando a nossa forma de avaliar, o que vai ser um tema que a gente vai falar em outro vídeo. Em um projeto vivo, mobilizam-se os saberes dos alunos e dos professores e de todos aqueles que estão envolvidos, os seus desejos de aprendizagem, as competências e habilidades do bimestre, sim, vão estar presentes, as características da escola e a sua pesquisa enquanto professor. A sua curiosidade entra exatamente aí. Você é um elemento vivo fundamental para esse projeto. A gente vai falar sobre isso com mais carinho no vídeo. Sobre a forma do plano de aulas. Nesse vídeo, eu quero que a gente sente junto e dê uma olhada no documento que é o plano, para a gente poder ver junto como que é que se escreve nele, falar um pouquinho sobre a taxonomia de Bloom, que é aquela piramidezinha colorida, para ver como isso pode simplificar algumas adaptações, tanto no caso do PEI, quanto no caso dos alunos que precisam de algum API diferente. Outra coisa, a gente vai pegar junto e construir um pequeno plano só para um caso específico, para a gente ter um exemplo e poder ter uma base de referência. Tudo bem? Nesse vídeo, a gente também vai falar sobre homologia dos processos, sobre a coerência entre a forma do seu planejamento e da sua aula e a sua intenção, o seu objetivo. Se eles estiverem coerentes, você consegue ter um planejamento que te ampara de forma mais robusta no dia a dia da escola.
Ainda sobre a escrita do plano, a gente vai falar um pouco sobre os recursos pedagógicos, que podem ser vários, qualquer material que você use na sua aula ou mesmo um espaço da escola que você ocupe durante uma atividade. Esses recursos, eles podem estar no corpo do seu planejamento, não só no final. Na descrição das atividades que você vai fazer, você já pode incluir os recursos. Por quê? Porque isso é uma forma a mais de demonstrar a sua intencionalidade. E como eu já falei antes, eu vou repetir, uma intencionalidade clara faz a escola inteira ser sua parceira, desde a gestão até os funcionários e seus colegas professores e os alunos. Por fim, quero falar com vocês sobre um tema que para mim é muito caro, o tema da avaliação. Avaliação enquanto construção de sentido e não necessariamente como o ato de julgar o aluno ou talvez o ato de atribuir um número que represente a aprendizagem desse aluno. Quero propor para vocês um pensamento a mais da avaliação como um processo formativo, ou seja, um processo coletivo onde professor e alunos observam o desenvolvimento das competências e a partir daí criam sentidos acerca da aprendizagem. Ficou confuso? A gente vai falar disso com mais calma. A ideia é demonstrar que é possível incluir os alunos no processo avaliativo, na criação de sentidos. E aí sim é possível falar em protagonismo. Essa foi uma passada geral sobre quais serão os vídeos dessa playlist, onde a gente vai poder discutir sobre plano e sobre educação. Já peço para vocês que, se vocês se animaram, gostaram do conteúdo que a gente está tratando, se inscreve, compartilha para outros professores, não precisa ser de São José dos Campos, todo mundo é bem-vindo nessa discussão sobre educação, mostra para o seu coordenador, para os seus alunos e... se eu esqueci de algum tema que você considera que é importante, sugere nos comentários que devagarzinho a gente vai aumentando nossa rede e vai melhorando a nossa discussão. Muito obrigado para todos!